trabalhando através da nossa vida, igreja. Repare bem que a mensagem era: o Senhor está convosco enquanto vós estiveres com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, também Ele vos deixará. Eu sei que é muito maravilhoso quando alguém diz para nós: olha, o Senhor é contigo, mas a grande verdade da palavra de Deus é que o Senhor, Ele é conosco enquanto nós estivermos com Ele. Se nós deixarmos a Deus, é certeza, segundo a palavra, que Ele também nos deixará. O que me chama a atenção na mensagem, aleluia, pregada e anunciada por Azarias ao ouvido de Asa, é que ele vai falar sobre a nação de Israel. Ele vai dizer que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Você entende isso, igreja? Porque Israel, naqueles períodos, aleluia, de tantos reis que se levantaram um após o outro, a Bíblia diz que Israel por muitos dias agora esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Outrora levantava Baal, alguns levantavam Astarote, Quemos, Milcom e Moloque, ficaram sem o verdadeiro Deus por muitos dias. Hoje, nossa geração não é diferente. Existem nações por aí afora que não servem o verdadeiro Deus. Alguns servem a Alá, outros servem a Krishna, mas o que mais me chama mais atenção é que existem igrejas evangélicas, existem igrejas que se dizem ser cristãs, que não servem ainda o verdadeiro Jesus. É verdade. Meu espiritualmente, que igrejas são estas? Lembra-te. Traz a tua memória. Para você que não sabe, deixa eu abrir a tua visão espiritual. Existem denominações hoje no nosso país que seguem o Jesus, que não é o Jesus que a Bíblia Sagrada apresenta. Existem denominações evangélicas que assimilam, aleluia, Jesus ao arcanjo Miguel como se fosse a mesma pessoa, e não é a mesma pessoa. Existe uma igreja, uma denominação cristã em nosso país, aleluia, que diz que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Não é o Jesus que a Bíblia apresenta. Existe uma denominação cristã em nosso país, aleluia, que afirma que Jesus foi um homem, aleluia, evoluído, aleluia, que venceu e agora se tornou Deus. Jamais, Ele sempre foi Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. No princípio Ele estava com Deus e Ele também é Deus. Jesus nunca cometeu pecado, nem caso com Maria Madalena. Jesus é filho de Deus, Ele não é um arcanjo. Igreja, toma cuidado, porque o Jesus aconteceu, meu Jesus que a palavra apresenta. E estamos vivendo uma geração que tem os cristãos, aleluia, um a um estão se confundindo. É verdade. Porque o Jesus que a Bíblia apresenta, Ele confronta. O Jesus que a Bíblia apresenta, Ele não quer fazer com que a igreja habite aqui na terra, vivencie eternamente aqui na terra. Há uma morada celestial preparada, que Jesus estamos servindo é aquele que nos ensinou, aleluia, a liberar perdão, ou manda a gente pregar, a gente deve odiar o nosso próximo. Entenda qual é o Deus que nós estamos servindo, que sejamos o Jesus, aleluia, a qual o Evangelho apresenta. A Escritura Sagrada vai dizer, aleluia, que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Para piorar, sem sacerdote e sem lei, sem sacerdote que ensinasse o povo, e por pior, aleluia, sem lei. Se não tem sacerdote para ensinar, não tinha mais ensino da palavra neste período. Igreja, e isso trazido agora para nossos dias atuais, a questão é tão séria que precisamos, aleluia, aplicar-se mais, entregar-se mais nesta questão sobre o ensino da gloriosa palavra. Por que, presbítero Hamilton? Porque já está se levantando, aleluia, uma tão grande manifestação de heresias, pontos contrários à palavra, ensinos que não são aquilo que a palavra de Deus apresenta, doutrinas contrárias ao Evangelho, e convém que a igreja se aprimorize ainda mais em ensinar a palavra, se dedicar à palavra. Igreja, é tão sério isso, que a tarefa de ensinar a palavra não se limita somente ao presbitério, que deve ser apto para ensinar. A Bíblia diz: ensina o menino
no caminho que se deve andar, começa lá na tua casa. A Bíblia não está dizendo que é o pai e que é a mãe que tem que ensinar, porque nem toda criança vive com o pai e com a mãe. A Bíblia está dizendo, ensina ao menino, independente de quem seja, é a avó, é o pai, é o tio. Tem criança na tua casa, ensina na palavra, instrua na palavra. Bom seria se fosse o pai, bom seria se fosse somente a mãe, mas se tem criança na tua casa, tu é avó, cuida do seu neto, ensina na palavra, porque se nós não ensinar a palavra, a escola vai ensinar folclore. Se nós não ensinar a palavra, a escola vai ensinar Halloween. Se nós não ensinar a palavra, vão mudar a língua portuguesa, vão falar que agora é todos. Igreja, ensina a palavra antes que as nossas crianças cristãs sejam corrompidas. E o que será da igreja de amanhã? A questão do ensino da palavra é tão séria. Estamos vivendo uma geração, aleluia, de obreiros de cima de altar, sem ensino da palavra, que prega uma hora que é pré-tribulacionista, outra hora prega que é meso, não sabe se é pré ou se é meso, se é pós. Cada hora prega de uma forma, nem ele mesmo percebe. A questão é tão séria, uma hora ele prega que a salvação é pela graça, depois muda, fala que é predestinação a salvação. Peraí, escolhe. Qual é o teu ponto de vista? O que é que a palavra de Deus apresenta verdadeiramente? Segue o que a Bíblia diz. Por isso é necessário que haja sacerdote que ensine a palavra. Mas eu louvo a Deus por esta igreja. Por que, presbítero? Porque esta igreja que segue o verdadeiro Deus, ensina a palavra. Porque eu tenho acompanhado faz tempo, e dias a dias anos acompanhando o apóstolo. Graças a Deus tem ensino da palavra. Glória. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, aleluia, sem lei. Naquele período, aleluia, não havia paz nem para o que entrava nem para aquele que saía. Só que Isaías vai dizer claramente aos ouvidos do rei Asa: esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ele mostrou a situação de Israel, falou: Asa, esforça, Asa, não desfalece as mãos, a tua obra tem uma recompensa. Sabe o que Deus está dizendo para tu essa noite? Não entrega aos pontos, não desista. Para quem é salvo pela graça, haverá galardão. Para todo o vosso trabalho apresentado, e falando no reino do céu, não para. Há uma chamada a ser concluída, igreja. Tem uma obra dos céus, aleluia, otorgada em tua responsabilidade a ser realizada. Qual é a obra que os céus te colocou na tua missão, na tua responsabilidade? Então esforça, não desfalece as mãos. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sua primeira carta: aleluia, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor, não é vão, haverá recompensa. Há uma coroa da vida te esperando, há uma coroa de glória te esperando, há uma coroa incorruptível, uma coroa de justiça. Haverá galardão nos céus, igreja. Aleluia. A igreja, quando subir no arrebatamento, ela já sobe salva, porque não perdeu a salvação que a graça já lhe trouxe, e ela passa pelo tribunal de Cristo só para serem galardoadas. Jesus está dizendo para a igreja: esforça-te, não desfaleça as vossas mãos, ela não entrega os pontos, não desista, permaneça, persevera nesse propósito. Se o teu chamado é pastorear, pastoreia. Se o teu chamado é ensinar a palavra, ensina a palavra. Se é evangelismo, evangeliza. Não entrega os pontos, persevera. Tem uma missão gloriosa dos céus na tua responsabilidade. Aleluia. Os céus contam contigo, irmão. Não que quer dizer que os céus dependem de nós, não que Ele conta contigo. Aleluia. Ele quer operar através da tua vida. Cumpra a tua missão, haverá recompensa. Amém? Você crê nessa palavra? Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu volto aqui no microfone dirigente. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia.
Quero chamar aqui também o nosso irmão, pastor Elísio, também para deixar uma palavra para nós. Depois a minha filha vai estar louvando um louvor para nós recolher as ofertas e o pastor Diogo vai estar finalizando. Então aguenta a mão um pouquinho, irmão. Vai ter um café depois, os irmãos tomam um cafezinho quente, amém? Em nome de Jesus, confraterniza ali, em nome de Jesus, amém? O servo de Deus também deixando uma palavra aos nossos corações. Louvado seja Deus, santos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus continue abençoando a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Som. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Amém? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Eu estava ouvindo o presbítero aqui falar, e é uma coisa que eu também tenho andado muito preocupado com essa geração que está surgindo agora, tanto de pregadores como também de crentes. Porque, infelizmente, a gente está vendo, como o presbítero falou aqui, uma grande leva ou um grande movimento surgindo, onde muitas heresias têm surgido no meio do povo de Deus, e no meio dessas heresias, as pessoas têm colocado Deus não como o Senhor de todas as coisas, mas sim como um servo que mima as pessoas que estão ali ao seu redor. Deus não é um servo, Deus é Senhor. E nós temos que entender que Deus, Ele nem sempre Ele vai falar ou vai fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. A Bíblia diz assim que este jovem, ele chega perto de Jesus. Eu não sei se quando ele fala com Jesus, ele vem com uma palavra de bajulação, ele chega assim: Bom mestre. E Jesus logo de cara fala assim: Por que você está me chamando de bom? Pai, bom, tem só um que é Deus. Aí Jesus, ele começa a falar coisa com ele: Ó, você quer mesmo entrar no reino do céu? Então faz assim, segue os mandamentos. Você sabe qual que é os mandamentos: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Não, isso aí eu tenho acompanhado desde a minha infância. Mas Deus, como é quem é conhecedor de todas as coisas, a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala assim: Mas ainda eu tenho visto que tem que faltar alguma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E você vai ter um tesouro nos céus. E diz a Bíblia que esse jovem, ele fica triste com aquelas palavras de Jesus. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa, que até o não de Deus para a nossa vida é bom.
nunca. Deus não é como a gente faz, que muitas das vezes, às vezes, os nossos filhos batem o pé. Eu quero celular. No celular. Não, você fica quietinho, fica. Da outra vez que eu vim aqui, eu acho que eu até falei. Hoje a gente vai nos cultos, irmãos. Uma vez eu fui numa igreja pregar, uma coisa mais linda. Eu cheguei assim, as crianças tudo sentadas assim na frente, assim, ouvindo a palavra. Hoje, muitas das vezes a gente chega em algumas igrejas, as crianças estão assim no celular, assim, pastor. E quer ver um bichinho que aprende a criança. O bichinho que tem a mente inteligente, irmãos, é criança. Quem me dera voltar, quando eu for consagrado a pastor, eu for consagrado numa igreja que chama Coluna de Deus. Fui lá na sede, na Brasilândia. Eu vi crianças, 8, 9, 7 anos, sendo batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vi crianças entregando mensagem de Deus para um barbudo cair no chão, de joelhos, chorando e louvando o Deus dos céus. Não é verdade? Fazer igual o presbítero de Campo Belo. O presbítero de Campo Belo uma vez chegou lá no culto, pastor, falou assim, as crianças estão correndo do culto. Aí ele falou assim, irmãos, deixa as crianças correr, porque na Bíblia tem escrito que é para as crianças correrem na minha igreja. Eu falei assim, meu Deus do céu. O pastor virou para mim, o que eu faço, irmão? Eu não sei. O senhor deixou eu pregar, agora se vira. Então, voltando aqui, irmãos, e diz que esse jovem, quando ouve essa palavra de Jesus, ele fica muito triste com aquela mensagem, porque ele esperava ouvir de Deus, de Jesus Cristo, uma outra mensagem, que talvez isso ali massagear o ego dele, que é o que muitas das vezes a gente espera. Mas a mensagem foi de encontro a ele. E a Bíblia fala que quando ele ouviu aquilo, o semblante dele mudou. E ele saiu triste de perto de Jesus. E nós vemos uma outra situação, lá no capítulo 18 do livro de Gênesis, que desde o capítulo do versículo 1, nós vemos ali 3 homens, 3 anjos, 2 anjos indo encontrar com Abraão. Diz que Abraão estava ali sentado debaixo dos cavalhais de Mamre, e Deus faz ali para Abraão uma promessa, que iria dar à sua mulher um filho, que iria dar para Abraão e sua mulher um filho. E vai passando ali o texto, diz que Abraão, aqueles homens, aqueles anjos, eles se levantam e olham para o lado de Sodoma e Gomorra. E quando eles olham para lá, diz que Abraão junto com eles. E ali um daqueles anjos decide revelar para Abraão o propósito deles, né? De chegar até ali em Sodoma e Gomorra e destruir aquela cidade. E diz que quando eles revelam, quando aquele anjo revela, ó, a gente está indo para lá, porque eu tenho ouvido, e eu desci para ver se tem acontecido de fato o que eu tenho ouvido. E diz que quando ele dá aquela notícia para Abraão, irmão, que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, ele lembra, né? Ló está lá, seu sobrinho está lá. E eu acho interessante que no versículo 22 do capítulo 18 ali de Gênesis, então viraram aqueles varões o rosto dali para Sodoma. Mas Abraão recebeu aquela notícia ruim. Só que Abraão, ele não fez igual aquele jovem, virou as costas triste e saiu andando. Diz que ele permaneceu de pé diante da face do Senhor. Ele ficou em pé, independente da notícia. Glória a Deus. Então nós temos 2 situações, 2 pessoas diferentes, e que quando recebem uma notícia que não queriam ouvir, eles tomam posições diferentes. Se
Se Deus chegar aqui agora para alguém de nós trazer uma notícia ou algo que nós estamos buscando, e Deus chega aqui e fala assim: eu não vou fazer, e pronto, acabou. Ah, eu estou orando, eu estou doente, eu quero que Deus me cura, estou com câncer, eu vou morrer, e Deus fala assim: ó, eu não vou te curar. Qual é a nossa reação? Ou eu vou fincar o pé no balde, ou eu vou fazer igual Abraão, vou permanecer de pé diante da presença do Senhor. O mundo, irmãos, aí fora aí, ó, tem muita coisa aí. Às vezes a gente olha para o mundo e vê um oásis. Mas quando a gente chega lá, e eu estava estudando uma vez sobre as pessoas que andam no deserto, muitas das vezes aparece mesmo que de longe assim eles estão olhando, está parecendo que tem um oásis lá na frente. Olha que chega lá, irmãos, é só ilusão. Não tem nada daquilo. Quem nessa noite nós somos? O jovem rico ou Abraão? Que nós possamos ser Abraão, hein? Muito cuidado, irmãos. O presbítero falou aqui de uma pura verdade. Estamos vivendo um tempo que tem muitos ensinadores da palavra de Deus, mas nós estamos precisando de bons ensinadores que tenham compromisso com a palavra de Deus e com as almas. Pregador de internet aí, ó, cuidado com pregadores de internet. Cuidado. Estuda a palavra de Deus. Não deixe de buscar a orientação de Deus aqui, ó. Tira tempo para ler a palavra. Gaste tempo com a palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vem cá, cadê a irmã? Tira uma foto para mim, com a mão aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus aí, irmãos. Em nome de Jesus. Pausa o vídeo ali para mim, Azaf. Tá indo lá pro meu canal no YouTube. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.